Jogos para praticar. Nesse conteúdo aqui eu vou compartilhar com você alguns jogos super simples, mas ainda assim profundos, que vão te ajudar no seu dia a dia a partir do momento que você já entendeu todos os arcanos, que você já conhece esses 22 arcanos maiores aí, porque a gente já passou por esses caminhos e entendeu toda a jornada dos arcanos maiores. A primeira coisa que eu quero ensinar para você é como usar o tarô, né, as 22 cartas que você tem em mãos, como um conselho do dia ou da semana. Então, você vai ter lá as suas 22 cartinhas, que são as cartas que a gente acabou de aprender, vai embaralhar, vai abrir o leque e vai tirar uma carta. E aquela carta vai ser um conselho ou para o seu dia, se você decidir tirar todas as manhãs, ou para a sua semana, se você decidir tirar no domingo ou na segunda. O que eu recomendo? Eu, particularmente, gosto de tirar um conselho para a semana. Então, eu tiro ou no domingo ou na segunda e anoto isso na minha agenda para ver como essa energia se manifesta ao longo dos 7 dias subsequentes. Às vezes, é um pequeno acontecimento que pode ter acontecido na quarta, na quinta, na sexta, que faz eu lembrar daquela carta e entender por que aquela carta saiu para mim. Então, o legal desse conselho do dia ou da semana é justamente tirar a carta e olhar o que está acontecendo ao teu redor para ver como o tarô fala com você, tá? Então você pode tirar o dia ou a semana e aí de novo você vai olhar para todas as informações que você já tem, seja aquela frasezinha, né, do mantra principal de cada carta ou ainda as palavras-chave. Confia na tua intuição. Aquilo ali vem como um conselho para você. Como eu devo agir essa semana? O que vai acontecer essa semana? Né? Ele vem com um sentido de previsão, mas ele traz muito mais um conselho para você lidar com determinadas situações. Depois disso, a gente vem para um jogo um pouquinho mais elaborado, que eu, aliás, uso nas minhas consultas, que é o jogo de passado, presente e futuro. E aí você vai ter 3 cartas à sua frente. Mesma coisa, vou embaralhar, vou abrir o leque e vou tirar uma carta para o passado, uma carta para o presente e uma carta para o futuro. Como é que funciona esse jogo? Quando que eu posso fazer esse jogo? Qual é o passado? Qual é o futuro? Isso vai depender muito do tipo de jogo que você está fazendo, da energia que você está colocando ali. Você pode fazer ele várias vezes se você quiser, mas eu indico que você dê um espaço de tempo entre cada um, porque o próprio tarô vai começar a se repetir se você ficar perguntando o tempo inteiro a mesma coisa. Então, de tempos em tempos, faz um jogo de passado, presente e futuro. Eu te recomendo já fazer um hoje, que você já aprendeu sobre os arcanos maiores, e ele vai te dar a energia de como você estava no passado, de como você está agora e de como você está no futuro. Aí você vai me perguntar, tá, Leti, mas quanto tempo atrás e quanto tempo para frente? Você vai saber. Você olhando para aquele jogo, você vai ver aquela energia, vai lembrar do arquétipo que a gente já estudou e vai entender se o jogo está trazendo alguma informação muito próxima de você, algo que está acontecendo hoje, agora, ou algo que já aconteceu no passado, uma memória de quem você estava vivenciando no passado, de como você era no passado e de como você está no momento presente. Posso mudar a carta do futuro? Sim. Lembra que a gente começa a trajetória dos arcanos com o caminho do livre-arbítrio? Por mais que as cartas determinem pra gente caminhos, elas vão determinar os caminhos ideais, mas isso não significa que a gente vai seguir esse caminho, né? Eu costumo dizer que as cartas são o GPS, mas quem define se vai para a esquerda ou para a direita somos nós. Então, é só praticar passado, presente e futuro, tirar 3 cartas e aí você vai entender as energias que as cartas trouxeram para você. Só voltar lá no PDF, ou no teu caderninho, ou no post-it que você colocou na carta para entender o que cada carta significa, sem grande drama, sem grande problema. Uma questão interessante, a gente aqui está trabalhando com os arcanos maiores. E isso significa que a gente tem, sim, as energias mais fortes dos arcanos, né? Porque os arcanos maiores são as energias mais fortes do tarô. Mas, lá na frente, quando você decidir também mergulhar nos arcanos menores, você vai poder juntar os 2 bolinhos de novo, e aí você vai ter os arcanos maiores junto com os arcanos menores. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer jogos só com os arcanos maiores ou com os arcanos maiores e menores? Os arcanos maiores são muito fortes, são muito poderosos, são todas essas histórias que eu trouxe para você aqui, mas eu poderia ficar horas e horas falando sobre uma única carta dos arcanos maiores. Então, quando você faz um jogo de passado, presente e futuro só com os arcanos maiores, ele traz muita força, ele traz a questão mais preponderante do passado, a questão mais preponderante do presente e a questão mais preponderante do futuro. Se você vier comigo aprender os arcanos menores, você vai entender que são cartas que trazem mais agilidade, mais informação rápida, precisa, concisa, de ações que a gente tem que fazer, de movimentos que a gente tem que fazer. E aí, quando elas saem num jogo, a gente entende que, de repente, um passado foi mais leve porque veio uma carta de um arcano menor. Um presente está mais pesado porque veio um arcano maior. Um futuro está leve de novo porque tem um arcano menor. E aí a gente começa a jogar com essas novas informações.
inclusive os naipes que a gente vê quando a gente aprende os arcanos menores. Mas não tem problema nenhum você só conhecer, por enquanto, os arcanos maiores e fazer esse jogo só com as 22 cartas, sem problemas. Situação. Mais um jogo complexo, a gente adiciona mais uma carta na equação, então é um jogo de 4 cartas, e é como se ele pegasse aquele passado, presente e futuro e entrasse em mais um nível de conhecimento. Então ele se aprofunda numa questão. Aí você pode trazer uma temática para a tua tiragem, né? Então, eu quero saber a minha situação atual sobre relacionamentos, ou sobre trabalho, ou sobre moradia, ou sobre dinheiro, enfim, você pode determinar uma temática, ou você pode deixar o tarô determinar a temática que ele quer trazer para você. Você vai ler as cartas e vai entender qual é o recado. Então, ali a gente tem uma primeira carta que fala de você. Quem é você? Quem está você nesse momento? Uma carta da situação, qual é o contexto que o tarot está trazendo para você, qual é a situação que está acontecendo agora, o desafio, o que é mais difícil para você nessa situação, e o conselho, o que você precisa fazer para lidar com essa situação. E aí, voltando a um fato que eu gosto de falar e que eu falei lá no início do curso, você é responsável por tudo isso. Então, você se coloca numa posição de ser o responsável por entender a situação, de entender quais são os desafios que você tem e não o mundo externo e não outras pessoas que podem estar ou não envolvidas na situação, e você também vai receber um conselho para você. Então, saber fazer as perguntas certas para o tarô também é super importante. E eu indico, para começar, que você sempre coloque a pergunta: como eu? E aí você continua. Então, quando a gente coloca o como, a gente quer saber o que a gente precisa fazer, e quando a gente coloca o eu, a gente se coloca no centro da questão para saber como a gente pode lidar com ela no sentido individual e não colocando a culpa no ambiente, porque a gente já aprendeu aqui que somos responsáveis pelo nosso destino. E por último, mais um jogo de 4 cartas. Dessa vez a gente vai falar sobre direção. Quando a gente está perdida ou perdido, quando a gente não sabe para onde ir, quando a gente não sabe que caminho tomar. Nessas situações, esse jogo é bem interessante porque ele vai ajudar a gente a entender qual é a direção mais indicada, mais propícia para a gente junto com o tarô. Então, na primeira carta, a gente olha onde nós estamos, né? Qual é o nosso momento atual. Na segunda carta, a gente olha para onde a gente quer ir. Na terceira carta, como obter isso. E na quarta carta, uma visão geral, que também vem um pouco com uma pegada de conselho, mas ela traz direcionamento. Ela ensina a gente a perceber, a começar a assumir e se apropriar do conhecimento do tarô com base na nossa própria história pessoal. Então, onde eu estou, para onde eu quero ir. E aí, por mais que a gente ache que às vezes a gente sabe para onde a gente quer ir, o tarô vem lá trazer as pequenas alfinetadas da vida, alfinetadas carinhosas, como eu chamo, para dizer para onde a gente realmente quer ir, no fundo, dentro da nossa alma. Então, existe toda uma conexão com o universo que vai escolher, né, que vai permitir que quando você fizer o teu leque, você escolher uma carta, você vai escolher exatamente a carta que é importante para você naquele momento, a carta que tem informação que você precisa receber naquele momento. Agora é a sua vez, eu te convido a praticar esses jogos no seu cotidiano. Começa tirando uma carta por semana, vai entendendo um pouquinho de cada uma das energias. Você vai ver que às vezes as cartas vão se repetir 2, 3, 4 semanas seguidas a mesma carta. Você fala, o que tá vendo? Tem alguma coisa ali, tem uma lição, um aprendizado ali para você tomar. E depois você pode ir evoluindo para o jogo de passado, presente e futuro, para o jogo de situação, até inclusive extrapolar e começar a criar os seus próprios jogos, que é uma das informações que eu trago também no meu curso avançado.